ela foi pensada originalmente, né? Estaria o professor Wellington Santana, da Federal de Juiz de Fora, operou há pouco tempo no Codifica. A professora Joana Rodrigues Cavalcante, da Federal do Prêmio Mineiro de Uberaba, também, o neto está nascendo esses dias. E a Marina teve problema de saúde, né? Então houve uma conspiração aqui. E quem ganhou socorro para me chamar por só junto foi o Celso, grande companheiro nosso aqui de atividades. Bom, o que eu vou falar é sobre o relato de uma pesquisa. Bom, por que relatar uma pesquisa? Não é que pelo tamanho dela, acho que achei um pouco grande, né? A gente aceita os desafios e depois se arrepende, né? Mas não pode declinar no desafio, né? Então, fazer um relato que ela impôs umas questões teóricas e metodológicas para a gente, e não saber se vai dar certo também. Então, eu vou ler um pouco, comentar, e a gente vai tentando ficar menos enrolado aqui. A proposta desse texto é relatar algumas questões da pesquisa de campo e seus problemas, desde a elaboração do projeto até o momento de analisar os dados. Nas etapas do desenvolvimento do projeto, aí incluir as propostas, os desafios e suas questões, uma pesquisa diagnóstica sobre a representação discursiva do PROERD. O PROERD, todos sabem, é um programa de prevenção às drogas originário dos Estados Unidos e está em mais de 80 países do mundo hoje, né? E no Mato Grosso do Sul está desde 97. Qualquer pesquisa em si, de caráter individual representa, possui um conjunto de tomadas de posições cujo ajuste ou alteração de sentido pode significar de diversas formas o projeto. No entanto, quando a proposta do projeto circunscreve trabalho de campo, coletivo, aplicar questionários nas escolas, onde o PROERD atua e envolver professores da PM no projeto, não se trata apenas de uma pesquisa que se poderia classificar como grande. Ela se inscreve na ordem do discurso de desafios de políticas públicas, pois, a partir do resultado, os professores do PROERD possuem como objetivo refletir sobre a dimensão dos resultados e no limiar das questões, propostas práticas que podem redimensionar as práticas e concepções para obter resultados satisfatórios. O PROERD, né, desde que foi implantado, nunca houve um diagnóstico. Eles nunca tiveram uma devolutiva, né? Então, chegou um momento que eles estão comemorando algumas etapas, né? E gostam de saber qual foi o resultado desse tempo todo. O que os alunos, ex-alunos, acham do PROERD? O que os professores também acham do PROERD, os instrutores, né? Para tentar fazer uma reconfiguração, está no caminho certo ou não. Então, isso é um desafio, né? Vamos fazer um diagnóstico de todas as escolas do Estado. E o que vamos apresentar é o projeto piloto, que acaba agora em julho, né? E devemos começar para toda Campo Grande e no ano seguinte para todo o Estado. Assim, a partir dessas considerações, a pesquisa desenvolveu instrumentos metodológicos para elaborar um diagnóstico sobre o efeito de sentido do PROERD ao longo dos 17 anos de existência no Estado. O objetivo da pesquisa se constitui nos discursos de posição sujeito a aluno, ex-alunos do programa, professores, alunos do 5º ao 3º ano do ensino médio, ainda alunos da 4ª série, que ainda não tiveram contato com o PROERD. O entorno também é significativo, né? Antes e depois, mas também são idosos que trabalham de 4ª série, aplicar questionários, né? Que não tiveram contato ainda. Em que medida o PROERD afetou esses alunos? Que estado do PROERD? Qual a representação que constitui dele? O objetivo geral é elaborar um diagnóstico sobre a atuação do PROERD, do programa, cuja finalidade é poder mensurar em que medida a prática discursiva e não discursiva tem produzido efeitos científicos sobre os sujeitos que participam dos cursos e atividades. Ou seja, em que medida o programa produz efeitos tais que os sujeitos na posição de aluno, em sua vida escolar e pós-escolar, não se deixem repelar em alguma medida pelo uso de produtos lícitos e ilícitos ou em alguma medida resistem a eles. Só para ter uma ideia,
o PROED hoje tem 89 instrutores, atua em 66 escolas do município, 66 municípios, 13 municípios ainda não tem um PROED, né? Ele, no total geral de escolas atendidas, deu 3.383 escolas atendidas no programa anual, todo ano eles, e vai escola estadual, municipal e particular. O programa consiste em ministrar nas escolas públicas, estaduais, municipais e outras particulares, curso de prevenção e conscientização, informação e esclarecimento da posição sujeito ao aluno do 5º ano, ensino fundamental, sobre o uso de produtos que causam dependência psíquica e orgânica, como o uso de cigarros, bebidas alcoólicas, entorpecentes, drogas, né, e incluídas as ilícitas. Analisar o discurso do programa a partir da posição sujeito ao aluno, professores e ex-alunos, implica elaborar questões que possam criar um roteiro enquanto suporte discursivo de problematizações, que seja possível analisar o funcionamento dos discursos e os efeitos, ou seja, em que medida a discursividade do PROED interpela o sujeito na posição aluno, em que medida ele resiste, em que medida ele não resiste. Essa questão permeia toda a pesquisa. Há um discurso no senso comum que conhecimento e saber garante fazer. No entanto, o saber discursivo para produzir efeitos científicos nas práticas discursivas e não discursivas se constitui nelas e por elas. O saber produz certos efeitos, o que não ocorre de forma linear. Nesse aspecto, é importante ressaltar que a relação entre o conhecimento do saber sobre o fato comum não implica automaticamente em práticas não discursivas, pelo efeito científico que transforma esse saber, pois seu sujeito individual é constituído simbolicamente, o que decorre conceber que a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade, natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem na realidade em que vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da produção da existência humana, por Landini. A relação entre práticas discursivas e não discursivas não ocorre de forma simétrica em seus sentidos, como se fosse uma mera transmissão de conhecimento e saber. Tanto o discurso quanto a prática são constitutivos de efeitos científicos, cuja probabilidade de criar laço, entre aspas, de identificação, depende, em certa medida, das condições de produção e da historicidade dos sujeitos em condições materiais de existência. Não basta a escola propor atividades supostamente de esclarecimento, né? O sujeito não vive só na escola, então o entorno dela, que é a casa, é a sociedade, a vida, isso também compete para esse discurso. Por mais que se queira regrar, selecionar, controlar a materialização discursiva, algo fala antes, algo se desloca, algo escapa, algo não se discursiviza, algo rompe, algo silencia. Conforme o Landini, o outro como prescindindo do jogo com o real da história. Aquilo que não pode ser assim. A memória discursiva como incontornável na construção do sujeito dos sentidos. O já dito permanece em todo dizer, ou sempre já vai. O próprio gesto de selecionar, controlar e regrar já vem significado pelo gesto do sujeito em seu processo de substituição, mas pelo real da história e da língua inscritos em determinadas funções discursivas não em outra, pois o gesto não garante o processo de identificação, pois de acordo com o Pechet, não há identificação plenamente bem-sucedida, isto é, ligação sócio-histórica que não seja afetada, de forma ou de outra, pela intensidade do sentido performativo do termo. Isso implica que apenas a circulação do discurso não garante que ele produza efeito sentido esperado entre aspas, em todos aqueles que interpelam ou procuram. No entanto, pode-se considerar que somente na circulação e insistência das práticas discursivas enquanto processo educativo pode assegurar a possibilidade e a garantia e a não garantia dos efeitos científicos esperados, visto que há formas diversas de formulações e jogos de paráfrases. A circulação, enquanto processo educativo, de qualquer discurso, marca sua existência enquanto possibilidade de certos efeitos e não outros, cujas condições de produção e circulação concorrem e disputam com outros discursos em espaço de coexistência, pois a existência de um discurso põe outros com os quais
disputa espaço e é sujeito a interpelar. Dito de outra forma, no caso do programa, a existência do discurso do PROERD vem disputar espaço de existência no combate aos discursos sobre o uso de produtos ilícitos e não ilícitos. Aqui estou colocando as drogas, é exatamente o oposto. Sentido de adesão ao uso de consumo de produtos lícitos e ilícitos, ou seja, as drogas. Nesse sentido, é importante ressaltar que a constituição do sujeito é marcada pela completude da existência, sempre como se estivesse em busca de uma completude, entre aspas, em busca do impossível, ou modos de subjetivação, como forma de vivenciar sensações, emoções, sentimentos, como se estivesse preenchendo algo, entre aspas, que falta ou ainda como vivenciar aventuras diversas ao marcar posição em grupo ou individual. Pode dizer que a suposta completude é como a real, é o impossível. O sujeito, em seu processo de individuação pelo Estado, na relação com as drogas, tem uma ilusão necessária, devido ao sentido de completude que é possível vivenciar também em outras práticas não discursivas, como arte, esporte, etc. A suposta completude, que é sempre aberta, né, essas experiências, não é só com esses recursos, né? Também temos essa sensação de completude na arte, no esporte, na vida em outros lugares, não só nesse. Mas este é o lugar mais forte, né? Vou pular um pouco aqui, senão o tempo não pega. A proposta inicialmente foi apresentada como desafio ao NEAD, considerando que a análise de discurso trabalha a perspectiva teórica de um quadro conceitual qualitativo, o que não demanda tabelas, gráficos, cálculos, estimativas para compreender de alguma perspectiva o fato do mundo em sua existência significante quantitativa. A posição foi declinada a proposta, pois para a polícia militar, a tabulação de dados por faixa etária, ano, escola e região, onde se situa a escola, ex-alunos, policiais envolvidos, pais de alunos, etc., é uma questão de lugar de interpretação de dados, das ocorrências quantitativas, determina as escolhas, decisões sobre as ações de prevenção ou repressão, ou seja, uma pesquisa nos parâmetros positivistas que orienta as ações da polícia. Bom, aí é um problema. Ele falou, olha, o qualitativo a gente não está interessado muito não, a gente é o quantitativo, porque as nossas ações são direcionadas pelo quantitativo. Qual localidade tem o maior número de ocorrência? Qual localidade tem esse problema aqui, né? Então é isso que orienta, é isso que a gente tem uma demanda sempre pontual, né? E ficou o nome, né? Então, mas não sei porque a carga d'água, a gente aceitou o desafio, né? Então vamos pensar, não vamos abandonar de maneira alguma, né, o nosso quadro de orientação, mas em que medida é possível trabalhar isso? E aí, a gente nos momentos de discussão, de debate dentro do grupo, né, achamos que é preciso ousar, como o Peixe falou, né, sem fazer puxadinhos teóricos como ele consegue. Né. Eu lembrei que eu sempre trabalhei com muitos enunciados, sempre mestrado, doutorado, cerca de 1000 enunciados, quer dizer, a gente vai traduzir textos, né? E sempre foi essa gama. É interessante ver aqueles enunciados recortados, né? Vendo sentidos, marcar ideologias, deslocamentos, né? Observar as formações discursivas bem na parede, literalmente, né? Vendo o que eles têm para dizer ali, né? Eles não se falam por si só, por isso temos instrumento teórico, né? Eram longas horas de observação no computador na parede, olhando, né? Lendo cada texto, cada recorte, um parecido com o outro, é diferente, aqui foge, que escapa, aquele desaparece, aquele silenciado, né? E foi uma pendeia nesse sentido desde o mestrado, né? Até o pós-doutorado. Eu também tenho orientado alunos, né, para o meu manual, né? Essa questão de trabalhar com muitos enunciados. A gente consegue ver um pouco mais e selecionar, né? E foi neste momento que começou
dar uma letra. Talvez seja possível, ele sempre esteve aqui, a gente nunca percebeu. Né? Então foi que nós resolvemos. Já trabalho com questionário desde o pós-doutorado, né? E o questionário discursivo, né? Aberto, ele gera uma gama enorme, né? O questionário de possibilidades de inscrição. Ele também tem muitas perguntas, algumas repetidas, parecidas, é um jogo no questionário, né? E a gente, depois do questionário pronto, né, as perguntas desaparecem. E nós ficamos apenas com os textos e os recortes. E são muitos recortes, né? A gente fica empolgado, recorta um, depois, no segundo momento, vem a classificação deles, no terceiro momento, a análise. Poxa, a gente faz isso há muito tempo, né? Eu entrei na universidade, veio lá, então isso aí começou a clarear uma possibilidade de contemplar também uma tabela, um quadro parecido. Bom, alguns conceitos são fundamentais para a gente pensar nesses viés, né? Conceito de paráfrase, texto e discurso, de Orlandinho. Bom, diante da questão qualitativa, com possibilidade de quantificá-lo, foi desenhado o seguinte quadro como desafio: analisar a discursividade de todas as escolas do Mato Grosso do Sul, onde há atuação do PROED. Vale ressaltar que a prática discursiva regulares específicas determinadas condições de produção não em outras. Por exemplo, por que em todas? Não dá para pegar apenas um ou outro e falar que o Estado é isso, né? Região de fronteira tem uma realidade, capital tem outra, interior tem outra, fronteira com outros estados tem outra realidade, então uma diversidade. A ideia foi pegar todas as escolas de atuação do PROED. Em relação ao Estado, há uma diversidade de formações étnico-raciais, em constante movimento indígena, negros, europeus, mais recentemente asiáticos. Pode-se ressaltar vasta região de fronteira externa e interna. Para testar esse questionário, foi escolhida uma escola piloto em Campo Grande. A escola ficou por conta da Polícia Militar, pois foi feita a partir dos dados peculiares da própria polícia. A polícia, com uma série de dados da região, né, escolheu, vai ser essa escola aqui. Então, ficou legal isso. A proposta do governo Polícia Militar na pesquisa foi uma reflexão importante. Bom, a gente tem uma proposta que não é nada para mas construir a política pública, né? Geralmente a universidade tem uma prática diferenciada. Ela elabora, constrói e oferece. Tem que ser os seus sensores. A gente não, a gente vai lá, ó, qual é a proposta? O que vocês querem? O que nós podemos contribuir, né? Nisso aí envolvemos a Polícia Militar. Esse envolvimento resultou numa dissertação de mestrado da Giane Graciele Souza, né, orientada pela professora Aline Sá Chaves, defendeu este ano o mestrado com a questão do PROED. Isso representa também que a pesquisa está qualificando ou formando não apenas para a etapa da pesquisa, mas para outras. Na contrapartida, foi importante para o NET compreender a leitura do dado qualitativo na dimensão das práticas sociais e suas opacidades, que o dado quantitativo por si só não consegue abranger. O corpus será a partir de questionários discursivos, adequado à faixa etária e ano, antes e depois do contato com o PROED. A elaboração do questionário, bom, aí tem os interessantes. Apenas para o questionário número 1. A elaboração do questionário, apenas para os alunos, né, foi realizada após essa discussão narrativa e material do próprio PROED, cartilha e relatório, porque o questionário foi revisto e finalizado com todos os membros da equipe. Lembrando que envolvemos também alunos do bacharelado da licenciatura, trabalhando com a gente. Perfil do questionário. Então, o cabeçalho, o número da ficha, ano de identificação do aluno como voluntário. O aluno não precisa se identificar, mas caso queira, né? São 17 perguntas, espaço de 5 linhas para responder. Preparação para o trabalho de campo, relatórios de aplicação, informação sobre escola, bairro, nível, coisas diversas. Um ponto muito discutido foi o percentual de alunos que seria aplicado. Chegou a ser um número de 50% de cada turma. Preparamos para fazer um ritual de aplicação, né? Não chegar de qualquer maneira, todo um método para não interferir muito, chamar atenção na escola. Né? Bom, além das perguntas,
constam ainda nome, idade, sexo, religião, bairro, onde você mora com os pais ou com outros, né? Se alguém na família que fuma ou usa droga ilícita. Um dado interessante que apareceu no Interreligião, que colocamos sempre da perspectiva, né? Será que esse item vai ser construído algum discurso, né? E o curioso é que todos que colocaram que era evangélico, né? Todos eles conversavam sobre isso com os pais, em casa. Estava lá em religião, sou evangélico, né? E eu observava na leitura do questionário, todos falavam que já tinham conversa com os pais. O que foi interessante para o PROED, né? Eles não tinham essa dimensão. Parte assim, não seria de quase nada, muito pouco, né? Nada mesmo, né? Não. E todos eles relataram, né? Que conversavam com os pais, conversavam na própria igreja, né? Sobre essa questão. Né? De outras religiões não houve ocorrência. Outro ponto importante, antes de ir para campo, surgiu uma questão, foi uma polêmica. Foi uma discussão curiosa, né? Se alguém narrasse que estava sofrendo algum tipo de abuso, qual seria a posição da universidade? Se inscrevesse, né? Porque ele está dentro de um questionário, né? Ele pode responder ou responder parcialmente ou qualquer outra coisa, qualquer outro discurso, né? E criou-se uma discussão enorme. Bom, a universidade ela não pode oferecer uma denúncia, mas aí foi importante a polícia estar trabalhando com a gente. Eles falaram: olha, caso aconteça isso, a gente passa para o serviço reservado e eles vão averiguar com pedagogos, psicólogos, sobre atividades na escola, que já estão na escola, né? Uma série de atividades que possa verificar caso haja uma denúncia. Então isso nos deu bastante alento, né? Porque não saberíamos o que fazer. Mas como eles são integrantes da pesquisa e já estão na escola, para eles é fácil sobre certas atividades pedagógicas, psicólogos, pedagógica e social, e se reservar para verificar se procede ou não caso haja uma denúncia. E não houve, para nossa felicidade. Bom, as figuras discursivas para o momento da análise são desconsideradas, a não ser que a resposta discursiva remeta à pergunta. Bom, tem um questionário respondido, a pergunta desaparece. Não nos interessa a pergunta, mas o que ficou dela. Essa é uma questão interessante. Né? E claro, não toda ela. Aquilo que não interessa que norteia as nossas pesquisas. A pergunta discursiva provoca inscrição de discursividade. Selecionar os textos relacionados com a questão do problema da pesquisa. O conceito de paráfrase é fundamental. Então, veja bem, o que resultou? Aplicamos 314 questionários em 10 turmas, uma de quarta, duas de quinta, uma de sexta, duas de sétima, duas de oitava, duas de nona. Recortamos 3.329 textos, agrupamos em 45 discursos. O conjunto de textos, suas parágrafos, representa também um conjunto de discursos. Bom, vamos analisar tudo? Não. Recortamos as parágrafos para ver o número de ocorrências. O número de ocorrência para a polícia é significativo, o que não é para a gente. A gente interessa de cada discurso, talvez uns 2 ou 3 textos para analisar é o suficiente, né, para entender o funcionamento do discurso. Mas para a polícia não. A insistência de ocorrência em determinado texto, paráfrase, né, significa algo, né, em termos quantitativos. Bom, o total de texto foi classificado em X discursos, aí foi a questão de fazer uma fórmula matemática também, né? Outra coisa que demandou muito tempo, muita discussão, né? Diante daquela massa enorme de textos, em 45 discursos, né? 3.300 e poucos, né? O que fazer com esse trem todo aí?
e como a gente tentar transformar isso em tabela para que a polícia possa fazer uma leitura, os instrumentos que ela tem, né, da insistência, da repetição, né, ela for junto com ela, o que nos interessa, quando a gente pensa em políticas, em ações, é o quantitativo. A gente não vai poder fazer uma atividade num bairro onde não tem nenhuma ocorrência de crime. Não vai fazer batidão onde não tem ocorrência de droga, por exemplo. Então, e claro, vai aparecer onde tem mais. Então, por isso nos orientou também, né? Então, a gente fez utilizando uma fórmula matemática. Do total de textos classificados em tipos de discurso, considerando o mesmo texto é classificado em outros discursos e contando também. Veja bem, um texto recortado, ele não pertence a um único e exclusivo discurso. Você mudou a pergunta, ele muda de lugar, de sentido também. Essa é outra questão interessante. A questão é, no total de texto, qual é o percentual deles em cada discurso? O que pode significar? É a partir desses dados que se monta uma forma matemática para fazer as tabelas e gráficos para extrair suas reflexões em termos de ocorrência discursiva por escola. Que a ocorrência pode oferecer em termos de regularidade e singularidade, qualitativos também, considerando o diagnóstico, vai ser para cada escola. Deixa eu colocar o quadro agora. Oi? Aí nós fizemos um discurso, né? Pegamos um discurso sobre o PROERD, né? E montamos a tabela. Oi? Deu problema no computador da Deu problema? Então, enquanto ela resolve o problema ali para colocar o 4, a gente termina a fala, essa proposta nossa ainda requer, tem muitas indagações, muitas lacunas, né? Mas isso não nos impede de continuar andando, pensando, né? E isso também, isso quer dizer que há uma parceria, qualitativo e quantitativo não. O mesmo dado pode ser lido de diversas formas, né? Nós lemos a partir do quadro conceitual qualitativo, né? Então, se você pega as paráfrases e começa a codificar as paráfrases em determinado corpus, né? Aí eu lembro do programa DEREC, né? Do PG, né? Análise automática, né? Aquela massa enorme, como ler aquilo, né? É algo que a gente também passou por aí, né? Mas a proposta é quando se a insistência de parágrafos, do mesmo discurso é significativo. É significativo por quê? Uma ocorrência significa Y. 50 ocorrências pode significar X, por exemplo. Então, a polícia quer. Houve uma ocorrência, não nos interessa muito. Houve 50 ocorrências, 100 ocorrências, nos interessa. Aí nós só fazemos análise qualitativa, né, para os que tem lá no discurso, né, e mais deixamos o quadro para a polícia fazer essas inferências que ela tem. É aquele quadro ali. Ó, esse é um dos discursos sobre o PROERD. Né? Então, ó, do total de textos, foi 3.329. Dos questionários que cortamos isso daí, né? E foi um trabalho coletivo, braçal, denso, né? Fazemos coletivamente, questionário por questionário, e sempre exclui um ou outro, né? Então, ó, total de discursos, 45 discursos, né? Os questionários, esses 3.000 e poucos textos, a gente classificou em 45, né? E também a classificação você começa a ler e ela começa a pular, né? Esse discurso parece que fala disso, daquilo, também a gente vai montando um quadro. Né? Total de ocorrência de textos, isso está em azul, não sei se dá para ver, né? E por ano. Então veja bem, esse discurso, apenas um dos discursos, né? O discurso do PROERD, né? Ele teve 17 ocorrências na quarta série, que representa 6,27
do total de todas as ocorrências. Na quinta série, 29 ocorrências, e dá 4 ou 14. Então aí tem a tabela, né? Essa maior é o número de paráfrases do mesmo discurso, né? E o percentual do total, né? Então é isso que o projeto quer ver, né? Quantos tem de ocorrência e o que vai reconfigurar o trabalho deles. Qual é a representação que o aluno tem? Bom, não é só sobre o poeta o discurso, né? E o entorno dele. E aquele discurso que você fala. Por isso, tem discurso em relação à família, em relação à religião, e um espaço aberto para todo mundo se expressasse, né? Tem muitas perguntas que não foram respondidas, aí nós estamos analisando, ou porque a pergunta não foi elaborada de maneira proficiente para o aluno, ou ele não queria responder, né? Ou ele não entendeu. Você fica essa dúvida, né? Quando não responde a pergunta, né? Ou porque a gente tinha respondido muitas, né? Então tem essa. Então, essa foi isso que chegou até agora, depois de 2 anos de discussão, trabalho, angústias, que continuam um pouco ainda, né? Esse resultado. E nós pretendemos encerrar essa primeira etapa agora em julho, né, com os relatórios finais, e continuar, né, para todo o município, né, montar a equipe aqui, e depois, ano que vem, começar para todo o estado, né, ver, né, e claro, durante o caminho as coisas podem ser reconfiguradas para outro rumo, né, porque ainda há muita incerteza do que estamos fazendo, há muitas perguntas, algumas lacunas, algumas dúvidas, então, mas eu acho que tudo se acerta na discussão, no debate, na prática. A gente não resolve o problema antes de fazer. Tem que se apresentar para a gente tentar fazer, desenvolver e resolver as coisas que surgem. Olha, eu deixei para terminar aqui, o pessoal já falou que eu passei do momento ali, né? A etapa piloto está em fase de finalização apenas em um dos aspectos sujeitos da discursividade do PROED. Ainda falta o discurso dos professores do PROED, professores da escola, ex-alunos. Agora a pesquisa encontra um caminho ainda incerto. Já é possível vislumbrar algum horizonte de reflexões e críticas e mesmo elaboração. Neste momento, os dados foram organizados, reportados, classificados, tabulados. O estágio atual é o de análise qualitativa que está em andamento. No processo de manuseio com os dados, sem finalização ainda, já é possível constatar sentidos e discursos que poderão contribuir para a reflexão da coação do PROED. Os professores que trabalham com a gente já falaram, apenas em ler os dados, eles já foram tocados, né? Olha, isso aqui a gente tem que reconfigurar, tem que mudar, né? Apenas ler, sem análise ainda. A fase piloto tem que ser essa em julho, a perspectiva é a partir de agosto, ser aplicada em Campo Grande, ano que vem em todo o estado. Só isso, obrigado. Só para que elas coloquem a apresentação, eu posso me orientar aqui. Minha pesquisa ela foi desenvolvida aqui na UEMS. Hoje eu me encontro que é acolhida da Unimat, né? Fazendo doutorado naquela instituição. Pode passar. Esse projeto de pesquisa foi daqui na área de concentração em linguagem e literatura. Eu fui orientado pelo professor Marco, né? A minha pesquisa teve como tema objeto o discurso sobre o corredor oceânico e algumas perspectivas desse discurso
passar. Aquele ali foi o título que a gente optou por colocar. O discurso sobre o corredor bioceânico com sentido de integração dos países da América Latina, onde que esse discurso circula, né, em vários sentidos, né, ele traz. Esse corredor bioceânico, para algumas pessoas, a gente fala, a pessoa não entende do que se trata, né? São rotas comerciais de acesso ao Oceano Pacífico por diversas possibilidades de ligações terrestres, fluviais do Brasil, a Bolívia, o Equador, o Chile, o Peru, ligando o Atlântico ao Pacífico, né? Que fique bem claro que são rotas comerciais, né? Que teriam um grande potencial de movimentar a economia do continente e também de integrar as diversas nações, né? Essa proposta de corredores de integração bioceânica Atlântico-Pacífico são tema de discussão desde o início da colonização da fronteira oeste, da nossa fronteira, né? E mais recentemente, na década de 1990, entre governantes do Mercosul, missões bilaterais e de empresas ligadas à área de produção, logística, transportes. Nesse sentido, existe um estudo inédito da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, que tem o título Estudo de Corredores Bioceânicos de 1996. Ali eu deixei em destaque o inédito, né, porque apesar de ser um estudo de 1996, ele é um documento que é de conhecimento de poucas pessoas, né? Algumas pessoas o conhecem por nome e outras poucas tiveram acesso a ele. Tá? Mesmo para eu ter acesso a esse documento, eu levei 11 meses, né, tentando toda semana na biblioteca do DENIT, para onde foi o acervo da extinta Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. Né? Após 11 meses de tentativas e fracasso, eu consegui ter acesso a uma cópia desse documento. E ele, na verdade, foi que me motivou a pesquisar esse tema, né? Segundo esse órgão, né, a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes recebeu a sigla GEPOD, que antes era Grupo Executivo, né? Passou a ser a Empresa Brasileira, como o nome era, a marca era muito forte, então permaneceu com o GEPOD. Né? Seria... Volta, por favor. Seria... O maior argumento seria uma redução aí de 4 milhas náuticas aí, né? Nessa rota até o Extremo Oriente, o que representaria em torno de 15 dias de navio, mais ou menos, de redução de custos, né? E aí vem uma empresa estatal, nessa posição sujeita de Estado brasileiro, e afirma no documento oficial que, apesar dessas alternativas, não havia nenhuma análise com cálculos efetivos de custos que demonstrasse essa redução de preços e seus ganhos econômicos. Isso lá em 1996. Né? Passou-se toda a história da construção do Brasil, né? E que se pese ter um peso grande a questão econômica, no discurso econômico, né? E até a década de 90, aí já na segunda metade da década de 90, ninguém tinha pensado nisso. Isso que despertou, né, a curiosidade. Falei, por que isso não, né? Aonde está esse silenciamento? Por que esse silenciamento com relação a essa questão, né? Então, partindo disso, o objeto da pesquisa foram alguns discursos do sujeito Estado brasileiro justificando a integração dos países ou nações da América Latina através de corredores de integração Atlântico-Pacífico ou corredores bioceânicos. Isso foi o que veio a nortear a nossa pesquisa, né? O objetivo geral que a gente construiu junto, né, com o meu orientador, o professor Marco, analisar alguns discursos do Estado brasileiro em defesa de seus interesses nas propostas de integração bioceânica com sentido de soberania nacional e efeito de sentido de integração dos países das nações da América Latina. A gente coloca ali alguns discursos porque são inúmeros, né? A gente, uma questão até de você conseguir fechar essa pesquisa, você tem que limitar, né, esses discursos aí. Então, nós nos limitamos aí
aos discursos do J-Pod, uma empresa brasileira de planejamento de transportes, alguns discursos em circulação por economistas, geopolíticos, analistas políticos, sites aí que alunos pesquisam, né, sobre o tema, e fizemos 2 entrevistas, né, com a posição do sujeito na época, que essa pesquisa se limitou de 1996 até 2006, a gente limitou isso aí um período de 10 anos, né, porque o tema é muito extenso, está muito antes da década de 90 e vem até hoje, né, para vocês terem uma base. A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul fechou um convênio com o governo do estado para fazer os estudos aí para, enfim, se concretizar essa rota bioceânica, né? Isso foi no ano de 2015, né, Marco? E teve aí o coordenador de assuntos econômicos da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, aqui na UEMS, aí participaram representantes dos sindicatos rodoviários, do Chile, do governo chileno, do governo paraguaio, do governo brasileiro, tratando desse tema, né? Ou seja, de 96 para cá, ainda se continua tentando se alavancar, né? Os discursos ainda continuam circulando, né? Os efeitos de sentido são mais variados, né? Mas ainda está bem presente, né? Do não dito nos discursos de livre comércio, tomamos como hipótese de trabalho os interesses conflitantes representados pelas multinacionais e por interesses da concorrência internacional, sobretudo a norte-americana. Eu peguei esse conceito de livre comércio, analisei vários discursos na pesquisa, mas esse discurso de livre, né, ele tem diversos efeitos de sentido, né? A gente entende que livre não seria para fazer qualquer coisa, né, mas dentro do âmbito de tratados internacionais, essa liberdade é restrita. Ela é livre, mas não é muito livre, né? Aí, alguns recortes que nós fizemos, né, de discursos ali, nós temos Siqueira, o primeiro, que Siqueira é um advogado e analista político, né? Foi a partir dele que eu consegui alguém circulando de forma direta, falando sobre essa questão dos impactos desse corredor oceânico, né, com sentidos econômicos e políticos, né? Volta, por favor. Siqueira dizia lá: a meta final consiste em eliminar barreiras aduaneiras entre os países membros, de tal modo que se estabeleça um espaço econômico em que mercadorias circulem livremente. Ali, claro, questão de mercadorias, né? Aí nós temos Abreu e Soares, aí são 2 outros discursos, que são 2 economistas, né? No terreno comercial, o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, né, resultará na eliminação praticamente total, no prazo de 15 anos, das barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países integrantes da zona de livre comércio. Está aí no livro de novo ali circulando, né? E o do Soares, o recorte número 3, ali, o NAFTA tem como objetivo fundamental a constituição de uma zona de livre comércio no continente americano, na qual ficam preservadas as soberanias estatais mediante a gradual remoção de barreiras não tarifárias e extinção das tarifas intra-regionais de seus estados-partes, no prazo de 15 anos. O acordo desconhece, no entanto, questões referentes à integração econômica, como o livre fluxo de trabalhadores, coordenação da política monetária e taxa de câmbio. Aí a gente começa a ver uma certa limitação nesse discurso sobre o efeito de sentido de liberdade, né? Se há uma liberdade, por que há uma limitação, né? Aí daqueles 3 recortes a gente separou aqueles enunciados ali, né? Mercadorias circulam livremente, zona de livre comércio no continente americano, e o acordo desconhece o livre fluxo de trabalhadores. Aí fui buscar ali um sentido de liberdade. O que significa essa liberdade? A gente vai no dicionário para ver isso, né? Então ali está licença-permissão, né? Autonomia de que gozam certos grupos sociais. Então, se é licença-permissão, se é autonomia, por que existe então uma limitação de uma liberdade apenas e tão somente da circulação de mercadorias e serviços?
Qual que é o efeito de sentido disso, no que se refere ao livre fluxo de trabalhadores, né? E se tratando do NAFTA, que é uma proposta norte-americana, né? Essa proposta norte-americana, ela contempla 3 países, né? E um país que é convidado. Nós temos lá no extremo norte, Canadá, Estados Unidos e México. E esse grupo de países convida aqui no extremo sul do continente o Chile. Apenas o Chile foi convidado, né? Isso me chamou a atenção, porque você não vê isso na superfície dos discursos, né? Você tem que ver aí pelo não dito, pelo subentendido, né? Pelos silenciamentos. Por que o Chile? É a pergunta inicial, né? Porque o Chile é um país que tem quase 6.500 quilômetros de extensão, né? Se você fecha um acordo comercial com o Chile, né, do ponto de vista comercial, funciona como uma barreira, né, entre os outros países do continente e o acesso ao Oceano Pacífico, né? Isso que a gente vai, ao longo da pesquisa, a gente foi buscando elementos para fundamentar essa afirmação, né? E a gente vê lá aquele plano de fronteiriço de oportunidade econômica e modernização do sistema de integração que o Senado norte-americano aprovou no ano de 2013, né? E reforçando aquela cerca que tem entre os Estados Unidos e o México, né? Curiosamente, com esse novo presidente aí, né? O indivíduo lá, esse indivíduo aí, aquele cabelo bonitinho, né? Ele pretende reforçar essa segurança fronteiriça aí, né? Investindo mais alguns bilhões de dólares para impedir a entrada de latino-americanos no continente norte-americano. No entanto, pelo discurso de liberdade ali, a liberdade é meramente comercial. Não? O que essa liberdade implica, na verdade? Qual é o efeito de sentido dela? É mercadorias e serviços. Eu não quero gente. Você tem acesso às nossas matérias-primas e querem, na verdade, o mercado, nos usar como mercado consumidor, né, para seus produtos. Servem as nossas riquezas, serve o nosso dinheiro, serve o nosso consumo, mas a nossa presença, ela não é bem vista. Não vou dizer para você que toda a sociedade norte-americana, mas se em 2013 já se investiu bilhões de dólares aí em cerca, drone, milícia, cães de guarda, helicópteros, agora isso vai ser reforçado, né? Ou seja, esse sentido de liberdade, ele tem efeitos diversos, né? Pode passar. Na análise da exclusividade do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio NAFTA, evidenciou-se um sentido de tentativa de criação de uma vanguarda comercial liderada pelos Estados Unidos da América, coesa e capaz de deter a supremacia do comércio internacional como consequência e efeito de sentido, busca facilidades tarifárias, fiscais, legais, para a livre circulação de mercadorias e serviços entre seus membros. Esses termos ensejam um sentido de submissão total à globalização, com efeitos de contínua extinção das soberanias nacionais latinas, de perda de controle sobre suas próprias economias, da abdicação gradual da condição de estados autônomos e independentes, a sujeição às leis de mercado. Em face disso, de um lado, subjugar um imenso mercado consumidor interno, de outro lado, impor barreiras às nações rebeldes, opositores por conta da evidência de disputas comerciais. Ou seja, faz um acordo com o Chile e fecha o continente para as outras nações. Essa questão de domínio do Pacífico é séria para os norte-americanos por conta de que na Segunda Guerra Mundial ali no Japão usaram 2 bombas atômicas para garantir o controle das rotas do Pacífico. Né? Então eles estão dispostos a tudo, né? Para isso, né? Pode passar. Aí a gente comparou aí esse NAFTA ao Mercosul. Né? Quando o governo brasileiro resolveu reativar o Mercosul, os norte-americanos vieram com o NAFTA, né? Em resposta. A resposta foi imediata. Né? Daí aquela produção que eu falei para vocês, né? Canadá, Estados México, Estados Unidos, e de um lado aqui no extremo sul, Chile. É o único país convidado. Eles têm um outro tratado lá que se chama Chile e Peru. Aí esse bloqueio ele vai de 6.500 km para quase 10.000 km. Aí nos restam os Andes, assim, para cruzar o Oceano Pacífico pelos Andes, né? Olha, nós temos 3 recortes ali, né?
mais do que simplesmente buscar um acordo no âmbito econômico e aduaneiro, afirmam compartilhar valores envolvendo a defesa da democracia, do pluralismo, da liberdade e das liberdades fundamentais do sujeito humano. Veja a diferença que tem feito aí da liberdade no sentido do NAFTA para o Mercosul, né? Lá é bem claro, mercadorias e serviços, né? Aqui não, aqui você já tem a questão de livre trânsito de pessoas. Embora o Mercosul seja bem diferente da União Europeia, tá? A União Europeia, ela prevê uma união total, inclusive de moeda, tá? Bancos, moedas. O Mercosul também tem limites, tá? O Brasil não entra nessa história de bonzinho também não, né? Tem certos limites também, né? Aí o objetivo fundamental do Tratado de Assunção consiste na integração dos Estados Unidos com fundamento na circulação livre de bens, serviços e fatores produtivos, abandonando-se ou adotando-se uma política comercial comum, coordenação de política macroeconômica e setoriais, além da harmonização da legislação das áreas pertinentes. Então é uma coisa um pouco mais aberta, mas ainda assim você não vê uma coordenação no sentido de uma moeda única no continente, né? E mais um outro recorte, mais tarde, em 2002, foi assinado um acordo de livre residência entre os países do Mercosul, a Bolívia e o Chile. A partir desse tratado, qualquer cidadão nato ou naturalizado, né, teria a condição de permanência de 5 anos em qualquer um desses países aí, né? Se bem que essa relação com a Bolívia, ela é bem intensa, né? Ora ela avança, ora ela retrocede, né? Esse discurso de liberdade naqueles recortes lá, a gente trabalhou com aqueles enunciados ali, afirma compartilhar valores. Afirmam compartilhar valores envolvendo a defesa das liberdades fundamentais do sujeito, diferente do NAFTA, que tem um sentido apenas comercial. Né? Integração com fundamento na circulação de bens, serviços e fatores produtivos, que é bem semelhante ao NAFTA, e qualquer cidadão nato ou naturalizado possui o direito de residir por 2 anos na área de livre comércio entre o Brasil e mais os outros 2 países, né? Que é que não prevê o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, inclusive, como eu já disse, tem um investimento cada vez mais significativo ali de entrada de latinos, né, no território norte-americano. Pode passar. A análise da discursividade do mercado comum do Sul-Mercosul evidenciou-se que uma aproximação de suas negociações de um sentido pleno de união poderia contrapor-se a um efeito de sentido em que os países passem a fazer acordos individualmente com outros blocos, ferindo a unidade do Mercosul. Com isso, tornou-se possível percebermos um sentido de composição regional em bloco em meio ao discurso em circulação, né? Aí eu acho que entra aquela questão da proposta norte-americana de acordo com o Chile, né? Se você começa a fazer acordos individuais, você acaba ferindo a unidade dos blocos. E mesmo entre países do Mercosul, existem algumas propostas aí de fechar em blocos menores, né? Você acaba ferindo a unidade. Assim teríamos um efeito de sentido de oposição a interesses comerciais outros, uma vez que um acordo regional fortaleceria, né, os países ou as nações aqui do nosso continente, né, ou do sul do continente. Não obstante, sopesando-se as disparidades nas economias de algumas nações com componentes associadas, há nações com economias menores, aqui no Mercosul, e economias maiores, né? Inclusive a questão da industrialização é bastante séria no nosso continente. Muitos países não têm, não desenvolvem a questão industrial, né? Foi possível encontrarmos um sentido de defesa de interesses internos da América Latina, embora seja plausível a possibilidade de um sentido de controvérsias pontuais, pois há casos de que a competição para esses países, ou seja, os nossos aqui, né, principalmente industrial,
às vezes é realmente danosa. Basta citar que praticamente não existe indústria automobilística nos países menores do Mercosul. Mesmo assim, as assimetrias mais importantes para a sua consolidação têm um efeito de sentido mais acentuado na ordem macroeconômica. Pode passar. Aí a gente... Esse é o documento, né, que é o estudo de corredor do oceano, né? A constatação desse ineditismo, né, se deu pelo fato de que nele constarem os primeiros dados técnicos produzidos por um ente estatal brasileiro, detalhando algumas alternativas para a implantação de corredores de integração comercial na América Latina. Entretanto, em meio às suas inúmeras ponderações de sentido meramente técnico, ousa instituir um sentido autocrítico ao texto, como consequência efeito de sentidos, dá indícios de uma relação tensa entre os setores técnicos e políticos brasileiros. Nesse contexto, segue descrevendo mazelas supostamente causadas pelas deficiências na estrutura logística e de transporte no Brasil e, para além disso, encerra uma perspectiva incomum a um documento dessa ordem, na medida em que contempla um sentido crítico social próprio do universo político. Ou seja, essa entidade responsável pelos estudos técnicos, ela acaba avançando aí, né, no discurso político. Ele desloca aí essa posição sujeito técnica aí, ela dá um passo aí e assume uma posição sujeito político. Eu não consegui elementos para poder fundamentar o que eu vou dizer, mas há indícios de que talvez seja o tempo talvez motivado aí a extinção desse órgão, né? A crítica foi bastante séria, né? Pode passar. Essa pesquisa, ela também, como eu disse para vocês, ela contou aí com duas entrevistas, né? Com a posição sujeito na época um ex-governador que conduziu a entrevista ao deputado federal para o Mato Grosso do Sul e de um ex-secretário de Relações Internacionais. Na época da entrevista, ocupava a posição sujeito aí de prefeito do município de Porto Murtinho, que hoje é a rota comercial talvez a mais plausível, aí, ou tem a melhor condição de ser colocada, mas precisa apenas de uma ponte aí e mais alguns quilômetros de asfalto para conseguir fazer essa ligação do centro. Era isso que eu tinha.